Aê, aê, boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos no ar. Mais um dia da nossa semana do atendimento ao cliente. Ontem, por razões óbvias, nós não conseguimos entrar, né? O Facebook, de uma forma geral, todas as empresas do grupo caíram, né? Pararam de funcionar aqui para mim eu consegui perceber esse problema, era 12h40 mais ou menos, e ele foi voltar, já era mais de 10 horas da noite, mas mesmo assim voltou com bastante instabilidade, algumas coisas não estavam carregando aqui no Instagram e tudo mais, então a gente achou por bem fazer a troca do dia da semana do atendimento ao cliente, da palestra que seria ontem, né, que seria sobre fidelização de cliente, e a gente passou essa palestra para sexta-feira, no mesmo horário, 20 horas. Vocês serão todos avisados da live, mas de toda forma, a live de ontem não conseguiu acontecer por motivos de força maior, vamos chamar assim, né? Porque a gente esperava que tudo fosse correr bem, né? Que tudo fosse andar dentro daquilo que a gente imagina, mas não tem jeito. Tecnologia tem vezes que dá problema. Tecnologia tem hora que dá problema. Boa noite, Fino Trato. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thaís. Boa noite, Gimar. É isso mesmo? Boa noite, Gi, na verdade. Deve ser Gi Marques B. Beleza, boa noite, Gi. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Vamos chegando, pessoal. O pessoal está sendo avisado ali pelo WhatsApp. Já mandei nos grupos todos também e tal. Então, boa noite, Elze. Cara, muito legal ver vocês sempre aqui na live. Fico muito feliz com isso. Isso mostra para mim que as coisas estão caminhando dentro daquilo que a gente programou, né? A gente programou aí um super conteúdo. Hoje, nossa live, na verdade, não é bem uma palestra, vai ser com o Rafael Carvalho. Ele é o cara do RH, recrutamento e seleção. Então, estou esperando ele chegar aí para a gente poder começar tudo. Boa noite, Nath. Tudo jóia? Aí, ó, o grande Rafael chegou. Vamos convidar ele aqui. Olha lá, o Rafael tá entrando. E aí, Rafa, boa noite. Fala, Rômulo, tudo bem? Beleza, cara, e você? Tudo jóia, maravilha. Show, deixa eu só arrumar o ângulo aqui, porque diminui, né? Ficou daí eu não sabia exatamente qual que era a posição que devia estar. Não, agora eu tô aparecendo inteiro, não tô aparecendo só metade, só meu olho. Me fala se o melhor, áudio tá né? bom aí, Rômulo, se não tá chiando nem nada. Cara, chiando não, pra mim tá chegando limpinho, o meu tá chegando limpinho aí pra você? Tá jóia também. Tô perguntando, eu esqueci meu tripé hoje no escritório, eu tô aqui de casa e o celular tá apoiado no computador aqui, por isso até que eu perguntei. Ah, tá. Não, acontece. Eu montei um estúdio todo em casa para não ter esse problema. Gabi, hoje a live vai ser sobre seleção, recrutamento e treinamento de equipe de atendimento ao cliente. Então, se você está precisando recrutar melhor aí, fica aí, porque pelo que eu alinhei mais cedo com o Rafa aqui, o bicho vai ser massa, tá? Não vou mentir, não. Então, galera, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu queria fazer para vocês ajudarem a gente na divulgação dessa live. Aqui embaixo tem um aviãozinho onde você consegue compartilhar essa live com seus amigos. Então, clica nesse aviãozinho, compartilha ali com quem você acha que precisa assistir, precisa ter esse conhecimento sobre recrutamento, seleção e tudo mais. Então, clica ali no aviãozinho, convida os seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante.
E esse aqui é mais uma live da semana do atendimento ao cliente. Ontem, por motivo de força maior, essa queda do grupo Facebook quebrou nossas pernas também. E daí a gente não conseguiu fazer a live de ontem com o Guilherme, né? A gente ia falar sobre fidelização do cliente ontem. E essa live de ontem passou para sexta-feira, né? Sexta-feira era um dia que estava vazio na nossa semana, daí a gente conseguiu fazer esse remanejamento aí para a gente poder não deixar a galera sem o conteúdo, né? Isso é o mais importante, assim. Se precisasse ter 2 lives no mesmo dia, a gente ia fazer 2 no mesmo dia, não tem problema não. Mas a gente conseguiu remanejar para sexta-feira e então a live de ontem sobre fidelização de cliente vai ser na sexta-feira, tá bom? Então, Rafa, a palavra é sua aí, cara. Se apresenta para a galera, deixa a galera te conhecer um pouquinho melhor aí, saber tudo que você já fez nessa vida, que eu sei que foi coisa pra caramba. Show de bola. Primeiro, obrigado pelo convite, Romulo. Foi um prazer aí ser chamado para falar um pouquinho sobre contratação e também treinamento, principalmente para a equipe de atendimento ao cliente, né? Como já são 8 da noite aqui, o pessoal deve estar chegando em casa ou tá final de expediente aqui para quem é empresário, dono de negócio. Vou tentar falar de forma muito sucinta um pouquinho aqui do histórico do Rafael, também para a turma se familiarizar e saber quem é, né? Mas assim, turma, o Rafael, na verdade, é formado em psicologia, tá? Me formei em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá e eu fui aquele profissional que seguiu uma carreira corporativa. Então, acabei entrando como trainee há 15 anos atrás numa multinacional americana. E nos últimos 15 anos, então, trilhando essa carreira corporativa, eu acabei passando por 5 multinacionais, uma empresa nacional, sempre atuando na área de RH, onde eu cheguei, inclusive, ao posto aí de executivo de RH, que foi o posto que eu acabei atuando nos últimos 4 anos. E no ano passado resolvi fazer uma transição de carreira e decidi empreender. Então saí do universo corporativo e iniciei uma empreitada própria aí, empreendendo. Então hoje eu sou dono da P8 RH, que tem 2 braços aí de atuação. Um braço é consultoria de RH focada em pequenas e médias empresas, e o outro braço é justamente contratação especializada para esses mesmos tipos de clientes, né? Para o pequeno e médio que precisa de ajuda em contratação. Então eu também venho nos últimos anos aí tendo os mesmos desafios que provavelmente muitos aqui têm num contexto de quem empreende, né? Então, obviamente que agora eu estou usando do meu próprio histórico profissional e expertise para tentar também ajudar muito desses empreendedores aí que sofrem, né? E têm dores voltadas a pessoas e RH. Então, de forma bem sucinta, é isso daí, Romulo. Com isso tudo que você falou, eu fiquei até curioso. Isso não estava nem no programa. É mais fácil ou é mais difícil a gente contratar quando é para a gente mesmo? Uma curiosidade minha, porque eu não sou profissional de RH, mas é mais fácil contratar quando a gente está trabalhando numa multinacional ou quando é para a gente mesmo? É. Ó, não, excelente pergunta, tá? Seria cômodo eu te dizer assim, não, a pessoa que está trabalhando na multinacional, que veste o chapéu, ela realmente coloca o chapéu do empreendedor, então a dificuldade é a mesma. É lógico, aquele que está trabalhando para alguma empresa, independente do tamanho dela, e que ele realmente veste o chapéu do empreendedor, ele vai tomar o máximo de cuidado para fazer bem feito aquele processo, sem dúvida nenhuma. Mas quando a empresa é sua, o negócio é seu, sem dúvida tem um quesinho a mais aí de principalmente de preocupação, né? De tentar fazer bem feito, fazer certo e escolher as pessoas certas. Então não dá para negar que tem um quesinho a mais, sim, onde você, ao mesmo tempo que você fica mais preocupado, você também tenta dar a máxima atenção, né? Então eu diria que é um pouquinho mais difícil, sim. Sendo bem Ah, sincero. show. Show. Na verdade, contratação nunca é uma tarefa muito fácil, né? Sempre rola, será que eu estou contratando a pessoa certa? Será que ela vai desempenhar aquilo que eu espero dela, né? E daí eu quero começar com uma pergunta aqui para você, que eu tenho certeza que é uma dúvida de 100, entre 100 empresários tem essa dúvida. Como fazer o melhor recrutamento e seleção para uma equipe de atendimento? Legal. Excelente pergunta aí, Romulo. E vamos lá, né? Como, inclusive, que o tema é mais focado em atendimento ao cliente, empresas que têm equipes, né, que atuam no atendimento ao cliente, eu poderia ir direto ao ponto e falar de posições específicas de atendimento ao cliente. Por outro lado,
eu venho atendendo muito pequenas e médias empresas e diria assim, a maior delas tem dor em contratação e é uma dor básica de não saber fazer um processo de contratação. Então, até para começar com a turma aqui do básico, vou pedir licença para aqueles que conhecem a fundo RH, que conhecem todos os processos. Então, peço licença para você. Eu vou falar aqui agora com o empresário e com o dono de negócio que eventualmente está precisando aprender algo mais básico voltado a isso. Então, assim, vamos começar assim, como fazer um processo de contratação, um processo de recrutamento e seleção. O que é o básico aí? Então, e você que está na sua casa aí, ó, pega um papelzinho, um papel de pão e uma caneta para tomar nota do que a gente vai falar aqui, que eu não tenho dúvida que vai ser útil para você. Né? Só não vou falar para você tomar nota no celular, porque você deve estar assistindo aqui via própria live. Né? Então, toma nota aí que vai ser útil sem dúvida nenhuma. 4 pontos para você pensar, ok, preciso contratar, preciso fazer um processo de contratação. Por onde eu começo? Primeiro pilar que você tem que pensar é o pilar da definição do perfil, ou seja, que tipo de profissional você precisa contratar. Esse é o primeiro pilar, tá? Nessa definição, faça o básico do básico, ou seja, que requisito, quais são as habilidades técnicas que esse profissional precisa, quais são as habilidades comportamentais, quais são os comportamentos que você espera que ele tenha para exercer muito bem a função. Isso é o básico, tá? O técnico, o comportamental. E, obviamente, se você conseguir, avalie também valores, né? O quanto esse profissional tem aqueles valores que você, inclusive, busca dentro dos teus funcionários, que você quer ver seus funcionários exercendo no dia a dia. Então, definição do perfil é isso, o básico, né? Faça a definição dos itens mínimos que você precisa nesse profissional. Primeiro pilar. Segundo pilar é a própria definição do processo, né? O que seria isso? Poxa, se você precisa contratar uma pessoa que vai fazer o atendimento ao cliente, quantas etapas você vai fazer no processo de seleção? O que você vai fazer para selecionar melhor este profissional? Então, definir o processo, definir quantas etapas e o que você vai fazer. Por exemplo, eu vou divulgar o perfil usando esses canais, depois eu vou fazer uma triagem do currículo eu mesmo, depois eu vou fazer uma dinâmica de grupo, aproveitar para fazer em grupo para otimizar meu tempo, depois eu vou fazer entrevista, enfim. Isso é definir o processo, tá? Você define o que você vai fazer e quantas etapas você vai colocar realmente para tentar selecionar esta pessoa de atendimento ao cliente. Então, daí você já fez o segundo item aí. O terceiro item que eu falo é utilize métodos para cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, você vai divulgar uma vaga. Considerando o teu tipo de negócio, a tua localidade, qual é a melhor forma de você divulgar essa vaga? Será que é online? Será que é online, mas ao mesmo tempo você divulgar num canal local? Será que é importante você imprimir e distribuir alguns folders ou folhetos em determinados locais? Enfim, aí vai de cada negócio, de cada região, para você ver o que faz mais sentido. Mas é ter um método para aquela etapa. Eu falei só divulgação de vagas. Eu vou fazer entrevista, mesma coisa. Qual é o método que você vai utilizar para fazer entrevista, para fazer bem feita a entrevista? Então, o terceiro pilar realmente é você tentar colocar de forma mais simples possível um método para aquela etapa, para fazer bem feito aquela etapa e realmente tentar identificar se aquele candidato tem o que você procura naquele momento. Então, o terceiro pilar, utilize métodos. E depois a gente pode falar mais disso, tá, Romulo? E o quarto pilar, que seria um adicional, se você tiver condições e se fizer sentido, tire referências do profissional. Referências básicas, tá? Possivelmente sobre o histórico do profissional, se realmente ele é aquilo que ele te vendeu no momento da entrevista. A referência fica como um complemento se você tiver condições de fazer. Então, defina o perfil, primeiro pilar. Segundo pilar, defina o processo, quantas etapas de seleção você vai colocar, aí o que você vai fazer para selecionar os candidatos. Terceira etapa, utilize métodos para você em cada etapa do teu processo. E o quarto, tire referências se for possível, tá? Estou falando de forma macro aqui, né, Ron? Agora, sim, poxa, quero saber especificamente de quem faz atendimento ao cliente. O que é importante aí? Desde a etapa 1, né? Se você está buscando lá, defina bem este perfil. Uma pessoa que vai fazer um atendimento ao cliente, o que ela precisa de habilidades técnicas para trabalhar na tua empresa? Por exemplo, poxa, de repente você quer que essa pessoa faça uso do Excel, ela precisa ter habilidade em utilizar o Excel em relatórios com clientes. Pode ser uma habilidade técnica. E vão ter, com certeza, outras habilidades comportamentais que você precisa.
Bota isso no teu perfil. Na hora de você definir o processo, ou seja, quantas etapas você vai usar para selecionar esse candidato, é a mesma coisa. O que você vai fazer para melhor avaliar alguém que vai fazer atendimento ao cliente? Vou dar algumas dicas práticas aqui para vocês. Por exemplo, quando eu penso em alguém que vai fazer atendimento ao cliente é lógico que pode ser um pré-vendas, pode ser a própria venda ou pode ser um pós-venda, que pode ter alguns requisitos, alguns ajustes para cada um desses perfis. Mas vamos pensar, em geral, atendimento ao cliente. Tem 4 itens que eu não consigo não ver em alguém que vai fazer atendimento ao cliente. Primeiro deles, a própria habilidade de comunicação. Poxa, se você vai ter contato com o cliente, a habilidade de comunicação é um item fundamental. Então, já faria parte do seu perfil a buscar nessa pessoa, uma habilidade de comunicação. Segundo ponto, que esse muitas vezes a turma negligencia aí, hein? Resiliência. Qual é a capacidade de resiliência desta pessoa para fazer atendimento ao cliente? Vamos lá. Dependendo da função que ela exercer no atendimento ao cliente, é muito provável que ela mais receba reclamações no dia a dia, ou seja, porrada mesmo, do que elogios sobre a tua empresa. Qual é a resiliência dessa pessoa, né, deste atendente ao cliente, para atender o cliente da mesma forma e fazer bem feito, mesmo o cliente sendo mal educado com ela ou maltratando, entre aspas, ela. Exige uma capacidade de resiliência. É o segundo item que eu menciono aqui. Terceiro item, que eu estou usando um termo mais, uma linguagem comum, tá, turma? Seria aí o jogo de cintura, né? Qual é a habilidade que essa pessoa tem realmente para atender diferentes tipos de clientes? E quando a gente fala de clientes, vai vir de tudo num determinado local aí. Qual a habilidade que ela tem, às vezes, de dar a volta naquela crítica, atendê-lo de uma forma diferente, esse jogo de cintura, né? Estou usando um termo mais popular. E um quarto item que é a criatividade, que está relacionado a isso, que é justamente, poxa, por mais que você treine e prepare a sua pessoa que está atendendo ao cliente, pode cair uma situação que ela não foi preparada, que ela não foi treinada para aquilo. Então, às vezes, se essa pessoa ela tem uma mínima criatividade e jogo de cintura, ela vai saber lidar com aquilo, por mais que ela não tenha sido orientada e treinada para aquilo. Então, olha só, né? A gente falou aqui de 4 itens: comunicação, resiliência, jogo de cintura e criatividade, que, ao meu ver, qualquer pessoa que atende ao cliente precisa ter isso. É lógico, às vezes com mais profundidade, às vezes com menos, mas precisa ter isso. Se você definiu que você precisa disso no teu perfil, é isso que você vai ter que avaliar no teu processo de seleção. Em cada uma das etapas, você vai ter que estar com o farol ligado para ver se a pessoa tem ou não tem essa competência, né? Estou tentando falar de forma macro aqui, Ron. Não, isso é legal, principalmente nessa parte de comunicação. Por conta da pandemia, a comunicação acabou virando, o atendimento ao cliente acabou virando atendimento muito remoto, né? Ali pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo próprio direct aqui no Instagram e tudo mais. Então, dentro do seu processo de seleção, você tem que testar a pessoa que você acha que vai se encaixar naquilo, inclusive a escrita dela, né? Para não contratar uma pessoa que não consegue colocar um tempo verbal numa frase, né? Daí, tipo, nós vai, né? Começa a sair umas coisas assim e o cliente passa a perceber isso e passa a ter uma sensação de que a pessoa que está lá do outro lado vai conseguir resolver o problema dela, já que nem escrever está conseguindo escrever direito, né? Então, fazer alguns testes relacionados a isso, eu acho de extrema importância, assim, por causa do... Ó o João aí, ó. Por causa por causa da característica do negócio hoje em dia, né? Hoje a gente tem que estar multicanal, né? Então não é só o atendimento falado ali na frente da loja, a gente precisa ter o atendimento todo. Daí, para a gente poder fazer ir para a próxima pergunta, eu queria fazer uma pergunta para a galera que está assistindo a gente aqui. Quem aqui, dessas 15 pessoas que estão assistindo a gente, já contratou mal? Coloca um eu aqui no comentário. Quem já errou no momento de contratação? Assim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque a nossa próxima pergunta tem um pouco a ver sobre isso. Ou então, quando você contratou, você achava que a pessoa ia ser muito top assim, e ela acabou sendo mediana, né? Então, coloca eu, assim, porque é uma coisa muito comum de acontecer ali, ó. O Marcelo, o João várias vezes.
E Olha, daí Romulo, eu queria. eu vou aproveitar gancho, Ah, enquanto a turma vai respondendo, eu vou pegar gancho nisso e até falar um ponto importante, que às vezes o dono de negócio pensa o seguinte, e é realidade, né? Não é que ele pensa à toa, ele fala, caramba, eu não tenho tempo para perder com o processo de seleção, porque demora muito, se eu ficar colocando muitas etapas, vai demandar muito teu tempo, eu já faço tudo aqui da empresa, e às vezes é uma realidade dele mesmo, e é verdade, ele faz tudo na empresa dele. Mas pensa o seguinte, você como dono do negócio, a gente está falando aqui de equipe de atendimento ao cliente. Quanto mais tempo você dedicar para fazer bem feito o teu processo de contratação e quanto mais você acertar nisso, menos tempo vai ser preciso de você depois para treinar esse profissional que você contratou. O contrário também é verdadeiro, tá? Quanto mais você erra na entrada, na contratação, mais você vai ter que dedicar tempo depois em treinar essa pessoa, em preparar essa pessoa. E vou te falar, às vezes isso é irreversível. Porque às vezes você não contratou as pessoas com aquele comportamento que você precisa, que é mais difícil de desenvolver. Então, se eu estou pegando o gancho aqui também, pô, já errei. Avalie o quanto tempo você tem dedicado para fazer esse processo. Porque é melhor você dedicar tempo ali e fazer bem feito, que inclusive vai exigir menos tempo de você depois. Você está trazendo alguém mais pronto aí. não, show. Então a próxima pergunta tem bem a ver com isso, né? A gente ouve falar muito na internet, né? Vários influenciadores falam ali sobre equipes de alta performance e tal. Mas assim, é muito difícil você contratar uma pessoa que ela já vai entrar no seu negócio em alta performance, né? E daí quando a gente fala de cidades pequenas, que são, sei lá, 90% das cidades brasileiras, né? São cidades até 200 mil habitantes, assim, que são consideradas cidades de média para pequena, tem uma dificuldade de encontrar mão de obra mais especializada ali, que estudou, que se dedicou a uma função específica, como o atendimento ao cliente e tal. E daí eu queria saber de você, é possível você pegar uma equipe mediana, aquela performance ali mais ou menos, está sempre próximo da meta e tudo mais, mas nunca consegue bater a meta, nunca consegue aumentar mais o desempenho dessas pessoas, transformar essas pessoas medianas, essa equipe mediana, na verdade, em uma equipe de alta performance? É possível fazer isso? Vamos lá. Excelente pergunta aí, Romulo. É possível mas é mais difícil. Tá? Olha só que importante isso. Uma coisa é você pegar uma equipe que você já tem. E aí você tem que transformar essa equipe mediana numa equipe de alta performance. A outra coisa é, de repente, você começar esse processo, você está em processo de formar teu time, ou seja, você está trazendo de fora para formar teu time e, de repente, buscar realmente que esse time seja de alta performance. O que é o pulo do gato aí, que às vezes o pessoal não dá atenção? Lógico que é difícil, que nem você falou, a mão de obra no Brasil é pouco qualificada? É sim, é uma realidade, por N fatores, por formação, etc. Quando você vai para os interiores da vida, eu sou do interior, sou de Catanduva, São Paulo, nasci lá, criado lá, cidade pequena. Você vai para o interior de Minas, interior do Rio de Janeiro, interior de qualquer estado do Nordeste, você vê realmente o quanto a qualidade da mão de obra carece de formação e desenvolvimento. Isso é uma realidade. E em cidades menores do interior, às vezes, essa dificuldade é ainda maior. Puxa, como é que eu faço para pegar alguém ali que, entre aspas, é mediano e eu vou fazer essa pessoa se tornar uma pessoa de alta performance? Dê atenção em comportamentos. Então, na hora de você contratar alguém, avalie se essa pessoa tem aqueles comportamentos que para você é importante para ela exercer bem aquela função. Se preocupe menos com as habilidades técnicas, se a pessoa tem experiência de repente ou não naquela função, se ela tem alguma habilidade técnica ou com sistemas ou o que quer que seja, deixe isso como secundário, se for possível para você. Por uma razão óbvia. Se você está contratando alguém e essa pessoa tem os comportamentos que você precisa, a gente falou aqui, por exemplo, em questão de atendimento ao cliente, quando a gente fala em jogo de cintura, em resiliência, envolve muito comportamento diante disso tudo. Se você pega alguém que tem este comportamento, gosta de lidar com pessoas, gosta de atender o cliente, é sinal que ela vai querer fazer isso. Isso é comportamental. Então, se você pega essa pessoa, vai ser muito mais fácil depois, dentro da sua empresa, você treinar o técnico. Ensinar, de repente, ela qual que é a abordagem que você quer com o cliente, ensinar como ela faz um processo de abordagem ao cliente, como ela faz um processo de fechamento de vendas. Isso é técnico, isso você ensina. Agora, o comportamento dela querer fazer aquilo, gostar de fazer aquilo,
Isso dificilmente você ensina. Então, tente dar mais atenção a comportamentos na hora que você for contratar alguém, porque trazendo para dentro e ensinando para ela o técnico, sem dúvida nenhuma, você tem muito mais chance de transformar essa pessoa e esse time num time de alta performance. Agora, pensa o contrário. Você errou na contratação, e está tudo bem, porque a gente erra. Você trouxe muita gente com experiência naquilo, tem conhecimento técnico daquilo, mas vontade zero, comportamento zero para aquilo que você procurava. Você não vai conseguir reverter isso. Muito difícil. Muito difícil você conseguir treinar alguém para que ela melhore um comportamento que ela tem. Aí, nesse caso, ela tem o técnico, mas ela não tem o primordial, que é comportamento. Aqueles comportamentos que você espera ver no dia a dia. Isso ela não vai ser muito difícil de desenvolver. Então, respondendo, Romulo, é possível desde que as pessoas do time tenham os comportamentos que o dono de negócio espera. Porque aí ele pode desenvolver principalmente a parte técnica. Aí os caras vão ser ali um aviãozinho, né, um rojão para chegar onde ele quer que chegue. Do contrário, muito difícil reverter. Daí é só trocando a pessoa mesmo, né? Daí a gente não tem outra E assim, opção. vamos pegar exemplo prático do interior aí do Brasil. Poxa, você é dono de uma farmácia, você é dono de um pequeno varejo. De novo, às vezes é melhor realmente você pegar aquela pessoa que tem brilho no olho, que está desejando muito trabalhar para você, na sua empresa, ter este emprego, e você consegue, durante o processo de seleção, ver realmente que o comportamento dela são aqueles comportamentos que você precisa, essa vontade realmente. Se achou isso, contrata e desenvolve o técnico. Agora, viu que tem o técnico lá, mas de comportamento está longe de ser o que você espera, tira fora, porque você não vai conseguir desenvolver, é muito difícil. Na hora que você estava falando ali sobre os processos de contratação e tal, você falou sobre alguns métodos, né? E daí eu queria que você falasse, sei lá, pelo menos um que sirva para o micro e pequeno empresário, assim, sabe? Que seja fácil de aplicar no dia a dia dele, ou no próprio processo de seleção e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Legal. isso. Até dando uma dica bem básica aqui para a turma, vamos supor assim, vamos pensar num processo de seleção para um cargo, né, de atendimento ao cliente. Falando do básico, né, turma? Etapas mínimas que eu colocaria no teu processo. Obviamente, a divulgação da vaga, tentaria divulgar essa vaga para o maior número de canais possível. Lógico que antes disso você já definiu o perfil, né? Divulga a vaga, essa é uma etapa. E a dica aí, enquanto método utiliza o maior número de canais possíveis, online ou offline, para divulgar a sua vaga. Segunda etapa, a triagem de currículos. É lógico, se você utilizar alguma plataforma de recrutamento da internet, gratuita, pode ser que te ajude a triar pelos requisitos lá. Eu quero alguém já com experiência aqui em vendas, experiência com atendimento em cliente, que tenha pelo menos o ensino médio ou ensino superior. A plataforma te ajuda a você triar. Então, pode ser um segundo método. Se você não tiver nenhuma plataforma para fazer isso, você vai ter que fazer isso manualmente. Peça ajuda para alguém, de repente, para você orientar. E trie esses currículos de forma muito básica, para aqueles requisitos que você considera que são o mínimo, tá? Não, eu quero alguém realmente com ensino superior, eu quero alguém que já teve uma experiência mínima em atendimento ao cliente. Peça para essa pessoa fazer isso manualmente para você, ou você mesmo faça. Essa é a segunda etapa. Terceira etapa, para otimizar teu tempo, vamos supor lá, você divulgou a sua vaga, 100 pessoas se aplicaram para a sua vaga. Na triagem de currículos, com certeza você vai já enxugar isso. Vamos supor que você selecionou 30%. Então, dos 100, você vai tirar só os 30 que tem aqueles requisitos mínimos que você acha importante para a vaga. Você já utilizou um método aí. Terceira etapa que eu faria para otimizar o teu tempo, eu faria, por exemplo, em vez de uma dinâmica de grupo, eu faria uma triagem por vídeos. Pega esses 30 candidatos que você pré-selecionou, manda um e-mail para eles, obviamente com uma orientação, peço para ele gravar um vídeo de até talvez 1 minuto. Você seleciona 30. Se for um vídeo de 1 minuto, você vai se dedicar meia hora para avaliar eles. Mas você escolhe. Pede para eles fazerem um vídeo, de repente, vendendo um produto ou serviço para você, onde você já orienta ali no teu próprio e-mail. Peça para ele vender isso. Ou, uma outra dica, coloca ali uma reclamação de um cliente em relação a um produto seu, em relação a algo. Peça para ele gravar um vídeo de como é que ele abordaria esse cliente para reverter essa situação. Por que essa terceira etapa otimizaria? Olha só, você manda um e-mail para ele, pede para gravar o vídeo, pode ter certeza que nem todos vão gravar. Com isso, você já tria aí pessoas que não estão afim.
Segundo, aqueles que se dispuserem a gravar o vídeo de 1 minuto, você vai dedicar 1 minuto para avaliar cada um. Nesse 1 minuto de vídeo, sem dúvida nenhuma, você já consegue avaliar aqueles requisitos de habilidade de comunicação dele, a criatividade mesmo que ele utilizou ali na fala dele, no vídeo. Talvez você consiga avaliar até o jogo de cintura dele. Então você já avalia isso nesse vídeo, já te ajuda muito. Você não precisa chamar a pessoa, nem colocar todo mundo ali. Então, uma terceira etapa, uma triagem por vídeo de 1 minuto, já te ajudaria muito. Desses 30 que você mandou o vídeo que eventualmente você recebeu, selecione aí os 10 melhores e esses 10 melhores façam um processo de entrevista. E aí na entrevista, o mais importante realmente é você, de novo, saber que competências você quer avaliar no teu entrevistado. Tá? E aí, obviamente, tente treinar, estudar métodos de entrevista. Tá? A que eu mais recomendo é a seleção por competências, mas sendo prático para você, faça no simples. Defina o que você está procurando. Eu quero avaliar a habilidade de comunicação. Então, na entrevista, você vai ter que fazer perguntas elaboradas para tentar, na resposta, realmente identificar se essa pessoa tem habilidade na comunicação. E assim, para cada um dos itens que você for avaliar na entrevista. Então, você vê, estou dando um panorama bem simples de 4 etapas que você poderia fazer um processo aí de atendimento ao cliente, tentando utilizar métodos que facilite a tua vida enquanto dono de negócio, né? Para você que talvez conheça muito pouco de processo de seleção, de métodos, né? Essa ideia de enviar o vídeo de 1 minuto eu achei fantástico, porque a gente que está nesse mundo de startups, né? Tudo é vídeo, tudo é pitch, e o pitch tem de 30 segundos, tem de 1 minuto, tem de 3 minutos, tem de 5 minutos, tem de 7 minutos, tem de 10 minutos. Enfim, a gente precisa treinar a nossa capacidade de ser objetivo, né? De chegar e falar aquilo que precisa ser falado em 1 minuto. Às vezes a gente pensa assim, pô, mas 1 minuto é pouco tempo. Nada, 1 minuto às vezes é muito tempo. Para quem não sabe o que vai falar, 1 minuto é muito tempo, porque como é que você fica enrolando durante 1 minuto? Não consegue, né? É muito difícil. Então, você essa sabe ideia que o pedir para o candidato gravar um vídeo em si já é uma triagem. Vocês podem testar aí, quem está assistindo aqui, pode testar, por quê? Nem todos vão fazer. Por que não vão fazer? Porque nem todos estão literalmente afim da tua vaga. Então entraram no processo lá, mas você colocou um desafiozinho para ele e já caiu fora. Então isso por si só já ajuda na triagem realmente de quem está muito afim de trabalhar para você. E é lógico, como a gente está falando aqui, né, de atendimento ao cliente, que envolve habilidade de comunicação, inclusive o próprio vocabulário da pessoa, forma de se comunicar, postura e etc. Num vídeo de 1 minuto você vê muito disso. Então vai te ajudar a avaliar essas habilidades que você está procurando. Não, com certeza. Essa ideia do vídeo, inclusive, vou falar para o pessoal aqui para a gente começar a adotar isso aí, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Hoje, lá no nosso grupo lá do Mastermind, né, lá da Antiscola, eu vi você e outros falando sobre a Fleury, né, sobre a cultura de encantamento do cliente que eles têm e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a própria cultura da empresa, que eu sei que você é um cara que manja pra caramba disso, sobre a cultura dentro da empresa, como é que você pode com a finalidade de você fidelizar o cliente, né? Ô, Débora, o vídeo é antes da entrevista, tá? O vídeo é uma etapa antes da entrevista. A entrevista é a última etapa antes de partir para a contratação. Não é isso, Rafa? É isso. A Débora que perguntou. Faz sim, porque, de novo, né? Quando a gente pensa nas etapas de seleção, Débora, boa tua pergunta, porque assim, é sempre importante pensar, ter uma razão, né? De qual vai ser a ordem ali das etapas, até para otimizar seu tempo e fazer bem feito. No caso do vídeo, eu acho que faz sentido ser depois da triagem de currículos, porque aí você já separou, né, pelo menos aqueles requisitos mínimos que você espera. Feito isso, você entra com um pedido de vídeo, porque pelo vídeo você vai conseguir ver essas outras habilidades de comunicação, por exemplo, e as demais que a gente falou. E aí sim, depois do vídeo você tria novamente as pessoas já com base na tua análise dos vídeos deles mesmos. E aí você vai para uma etapa de entrevista, porque essa demanda mais tempo e seria ali o fundinho do teu funil, né? Então faz sentido ser antes. Beleza.
Show de bola. Voltando à A pergunta aqui Débora falando que travou um pouquinho. É, Sobre a tinha dado uma cultura do Fleury, travada vamos mesmo. lá. Cultura do Fleury, né? Que você perguntou, poxa, falar um pouco sobre uma empresa que tem cultura de encantamento do cliente, né? Falar um pouco sobre isso. E de fato, assim, de todas as empresas que eu passei, é lógico que cada uma delas tinha o seu jeito de tratar o cliente, mas o Fleury em particular, acho que é um grande exemplo, e é uma empresa nacional, de uma empresa que sabe realmente é, ela tem, na verdade, no DNA dela, essa questão de querer encantar o cliente. Vou fazer um parênteses aqui. Para quem não conhece o Grupo Fleury, porque às vezes as pessoas que são de outros estados pode ser que não conheçam. O Grupo Fleury é uma empresa de saúde e diagnóstico, ou seja, eles prestam serviços, por exemplo, de exames laboratoriais. É um dos serviços prestados pelo Fleury. E o Grupo Fleury ele tem várias marcas pelo Brasil, mas tem uma marca principal, que é a própria marca Fleury, que busca ter realmente um atendimento de qualidade aí premium para os clientes. É lógico que é uma marca muito mais conhecida e forte, principalmente em São Paulo, mas pode ser que as pessoas daqui, que sejam do Rio de Janeiro ou de outros estados, também a conheçam, tá? Mas só para dar uma referência para vocês. Então ela presta um serviço de realmente principalmente de exames e diagnósticos para os clientes, inclusive de operadoras de saúde, para privados também, mas principalmente para clientes de operadores de saúde. Mas olha só, como que o Fleury consegue isso? Né? Aí você pode pensar isso para o seu negócio. O Fleury ele consegue isso por uma razão fundamental. Ele tem um interesse genuíno em oferecer realmente um atendimento encantador para o seu cliente. Então não é só assim, queremos encantar o nosso cliente, querer por querer. Não. Existe um desejo genuíno do grupo, enquanto valor, de servir ao cliente que o procura, de ser realmente o melhor possível na prestação de serviço para aquele cliente, de encantá-lo. Então tem um desejo genuíno do próprio negócio, do próprio grupo, em servir. Então já começa daí. Como ele tem esse desejo no DNA deles, o que eles fazem? Eles buscam aprender, sem dúvida nenhuma, primeiro, quem é o cliente deles, e uma vez que eu conheço o meu cliente, como é que eu faço para encantar o meu cliente na prestação de serviço que eu faço a ele? E esse encantar tem muito a ver com treinamento e preparação. Eu trabalhei no grupo, posso dizer, de carteirinha. O Fleury, primeiro, ele busca contratar realmente, ele dá muita atenção na contratação dos seus profissionais. Uma vez que ele contratou certo, ele treina exaustivamente os profissionais. Exaustivamente no bom sentido, tá? Treina ao máximo para que este profissional esteja o mais preparado possível para atender aqueles clientes. Então, por praticar isso, o Fleury realmente ele se torna uma empresa que consegue encantar seus clientes. Agora, esse treinamento, essa preparação, ele faz por conta própria? Sim, ele faz por conta própria, mas ele também busca aprender com outras empresas que são referências nisso. Então, vou dar um exemplo de uma empresa que é referência para o próprio Fleury, que é a Disney. Ou seja, o jeito Disney de ser, de encantar cliente, sempre foi também alvo de atenção do Grupo Fleury. Então, o Grupo Fleury sempre buscou aprender para a sua realidade, para o seu tipo de serviço, para os seus tipos de clientes, adaptou isso e buscou, de novo, né, se aprimorar, se melhorar, para realmente oferecer uma experiência marcante para os seus clientes. Então, a cultura é consequência de tudo isso. Legal. A gente tem outros exemplos de empresa que são muito focadas ali no atendimento ao cliente, né? A Zappos, por exemplo, que foi adquirida pela Amazon já há alguns anos, ela é uma referência gigantesca dentro do e-commerce, dentro do atendimento ao cliente, a ponto de mandar presente para o cliente que fez a sua primeira compra e tal. Então, eu pego muito do encantamento do cliente nesse sentido, assim, o que eu posso surpreender para o lado bom, óbvio, né? Porque existe aquela surpresa ruim também, né? Surpreender para o lado bom o cliente que faz esse cliente ficar encantado de fato, assim, sabe? Tipo, eu acho isso muito legal. Outro dia eu fiz uma compra no Mercado Livre
E daí o vendedor foi e mandou um outro brinde dentro junto com a minha compra, sabe? Que eu não estava esperando de jeito nenhum. Cara, isso é uma surpresa tão agradável da gente ver que Puxa, depois você vai lá, favorita o cara no Mercado Livre, isso vai fazer com que o cara venda mais. E você, quando você precisar comprar alguma coisa, primeiro você vai na página dele, ver os produtos que ele tem, para ver se você vai comprar, se é. o que você precisa ele disponibiliza, né? Porque, cara, eu sempre falo aqui pro pessoal que o bom atendimento ele viraliza, bicho. Ele viraliza e da mesma forma que eu tive essa situação com esse vendedor lá do Mercado Livre, mesma coisa, eu passei pro meu sócio, falei para ele, ó, olha os produtos dele aí, se você precisar de alguma coisa, eu compro com ele, porque o cara mandou bem demais e não sei o que e tal. Então, o atendimento ao cliente viraliza e viraliza muito, assim, né? E daí eu queria Ô, ver com Rômulo, você deixa eu até pegar, outros cases. Pode deixa eu até falar. falar, eu vou pegar um exemplo, mas assim, vou pedir licença para a turma, assim, o mais simples possível de um, entre aspas, dono de negócio que tem poucos recursos. Que às vezes a gente pensa, para encantar o cliente eu preciso ter megas recursos. Não, não. Você não precisa disso. Você pode, às vezes, que nem você citou de exemplo aqui, Rômulo, com uma conduta tua, com uma gentileza adicional tua, aquilo às vezes pode encantar o teu cliente naquilo que você faz. Não precisa necessariamente de recurso financeiro para você agradá-lo. Então pensa dessa forma também. Dá para ser simples, mas pense em quem é seu cliente, né, e no que você oferece para ele. Vou dar um exemplo, e é real isso, de um autônomo, né? Olha só, um amigo, querido amigo meu, talvez ele esteja até na live aqui, ele me contando a história. Ele parou na beira de estrada, sabe quando a gente está na estrada, tem às vezes vendedores de beira de estrada, que vendem frutas e outras coisas. E tinha um vendedor realmente que vendia frutas, e ele até parou porque ele ficou com dó do vendedor. Ele falou, poxa, ele está vendendo aí, eu vou comprar alguma coisa dele, né? E ele falou que ele estava no processo de descer e queria ajudar a pessoa, ele falou, eu vou... a pessoa vende lá laranja, mexerica e outras frutas, ele falou, eu vou ajudá-lo, né? Mas na hora de comprar, ele falou, eu vou comprar só... Ele pensando com ele, vou comprar só a laranja, não vou levar a mexerica, né? E ele, enfim, perguntou quanto custava, comprou ali a laranja, e só lembrando, né? Ele parou porque ele estava com dó da pessoa e tal. Comprou a laranja, na hora que ele faz a compra, o vendedor, que é o dono dessa quitanda, falou assim, mas quer saber? Leva aqui, ó, 5 dessa mexerica para você experimentar aqui, porque é uma delícia, você vai gostar e tal. Então, ele que parou só com o objetivo, às vezes, de ajudar, ficando com dó do outro, ele saiu extremamente surpreendido pela gentileza do outro, de oferecer algo a mais. E isso, estou dando um exemplo muito simples para você de experiência do cliente. Comprou 10 laranjas de um dono de negócio autônomo que provavelmente tem recursos limitados, que entende, né, como encantar alguém e falou, leva aqui mais 5 mexericas só para vocês experimentar, porque tá uma delícia essa mexerica. Então eu estou indo no simples, o simples, para vocês entenderem que para marcar, não necessariamente você precisa de recursos ali. Não, eu tenho um caso desse também. Aqui no bairro que eu moro tem um mercadinho que eu acabo frequentando bastante e tem um hipermercado também. A mesma distância que eu tenho para o mercadinho, eu tenho para o hipermercado para o outro lado, né? Só que o hipermercado é sempre aquele tratamento frio, né? Sempre a caixa pega suas compras, passa ali, pronto, acabou, não fala nem bom dia, boa tarde, boa noite, nem nada assim, manda ver. E no mercadinho, cara, o dono do mercadinho, ele é fora do sério, assim, sabe? Porque, tipo, às vezes a gente tá ali no caixa e tal, passando, na hora que eu chego em casa, tem ali 2, 3 bombons que ele mandou, sabe? Sem eu colocar no carrinho, porque o bombom fica atrás no caixa dele, assim, não tem fácil acesso e tal. É, já ganhei vinho dele, porque eu vou lá toda semana, sabe? No final do ano ganhei um vinho. Minha esposa ganhou um presente de Dia das Mães lá. Então ele está sempre focado em agradar o cliente de alguma forma. E são coisas simples. Quanto que custa para um Simples. mercadinho um bombom, sabe? É um preço ridículo perto do tanto que ele vai conseguir agradar o cliente. Isso eu acho muito legal, né? E daí aqui acaba entrando na próxima pergunta aqui, né? Como que uma empresa ela pode começar uma cultura de atendimento ao cliente, focada no atendimento ao cliente, assim? Como é É. que o cara não sabe, o empresário não sabe nada de cultura, ele acha que cultura é só as coisas que passam na televisão ali, teatro, essas coisas. Como é que ele pode implantar essa cultura no negócio dele, assim? Principalmente Até, focado no atendimento ao é, cliente. até como ter uma cultura focada no atendimento ao cliente, né? Como é que uma empresa pode começar com isso ou focar nisso?
Explicando para talvez quem não saiba, né? Por que é cultura quando a gente fala de cultura, né, turma? Você é dono de um negócio aí. Cultura nada mais é daquilo que a sua empresa e os funcionários da sua empresa e você praticam no dia a dia. São os valores que vocês enfatizam no dia a dia, são os comportamentos que vocês têm no dia a dia em relação ao cliente. Tudo isso se traduz numa cultura da sua empresa, tá? Para chamar o que a gente fala de cultura organizacional. O estilo é o jeito de ser da sua empresa. Poxa, como começar uma empresa, né, com cultura focada no atendimento ao cliente? Vamos supor que você seja o dono de negócio e você atue no negócio. E aí eu vou precisar ser muito sincero com você. Você não vai começar uma cultura focada no atendimento ao cliente se você, dono de negócio, que inclusive atua no negócio, você não gosta de clientes. Você não gosta de atender bem seus clientes. Provavelmente você gosta de faturar com seus clientes. Mas se você é aquele que não gosta de servir, não gosta de atender bem o seu cliente, não gosta de oferecer uma experiência diferenciada para o seu cliente, e se você está na gestão do seu negócio, seus funcionários serão meramente um espelho seu, tá? Nada diferente disso. Então você precisa pensar nisso. Agora, não, você é dono de negócio, você atua no seu negócio, mas sim, você se preocupa com os clientes, você busca oferecer a melhor experiência para os seus clientes. Essa é a base de tudo. Se você tem este perfil e essa mentalidade, o que você vai ter que fazer é migrar, ou seja, preparar os seus funcionários para isso. Inclusive, assim, vai ser até mais fácil, porque você já é exemplo disso. Mas na prática, a melhor forma é sempre você treinar, treinar e treinar os seus funcionários, tá? Treinar em quê? Em processos, de repente, de novo, né? Você é dono ali de uma loja de multiutilidade, que vende de tudo aí no interior. Poxa, uma vez que um cliente entra na tua loja, de novo, você quer realmente que ele tenha uma experiência incrível, né? O cliente pisou na tua loja, o que você espera que teu vendedor faça com ele? Que tipo de abordagem? Falando do quê? Tudo isso é treinamento, tudo isso é preparação. Então, fraciona essa experiência do cliente aí na tua loja. Aí ele entrou e geralmente ele vai comprar, ele pode comprar tal e tal coisa, depois ele vai para o caixa. Pense em cada uma dessas etapas e vê realmente como que você quer que ele tenha uma experiência boa em cada uma dessas etapas e prepare os seus atendentes aos clientes, os vendedores, o que quer que seja, para cada uma dessas etapas. Então, preparação e treinamento é fundamental para você realmente chegar nisso, que é o que a gente chama de ter uma cultura de encantamento do cliente. Mas começa por você, dono do negócio ali, né? Querendo fazer isso e gostando de fazer isso aí. Serve para qualquer negócio. Por exemplo, você tem uma barbearia, mas tua barbearia é focada no público jovem. Poxa, uma vez que teu público é jovem e você tem uma barbearia, que tipo de experiência diferenciada você quer oferecer para ele? Ah, não, eu tenho uma barbearia, mas meu foco nem é o jovem. Eu quero aqui na minha barbearia pessoas de 40, 50, 60 anos para mais. Tá bom? Que tipo de experiência você quer oferecer para esse outro tipo de perfil de pessoa? Ah, eu tenho um salão de beleza, mesma coisa. Eu tenho uma clínica médica. Eu tenho uma clínica de saúde da mulher. Que tipo de experiência você quer oferecer para os seus pacientes, para os seus clientes? Pense em cada etapa e, obviamente, veja até que ponto você precisa treinar e preparar seus funcionários para cada uma dessas etapas. Isso é um caminho, né, para chegar aí à cultura, né, de novo, do encantamento ao cliente. Como a gente citou o Fleury aqui, o Fleury não é à toa que ele tem essa cultura, ele realmente se prepara e continua se preparando a todo momento para isso, treinando seus funcionários a todo momento. Esse é um caminho aí, Ron. Você falou para mim mais cedo naquela call que a gente fez sobre a sua experiência ali enquanto atendente em call center. Aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para todo mundo, que eu achei a história legal assim, é uma experiência interessante porque a gente tem que lidar de tudo no atendimento ao cliente, né? Atendimento ao cliente não é só o processo de vendas, tem o processo de reclamação também. E quando você pega um call center, você pega pedreira, né? Nego só não chega com a mão fechada para te dar um soco porque está no telefone, né? Mas ali é uma situação complicada. Para quem não sabe, turma, às vezes vê a trajetória do Rafael. O Rafael foi de trainee, executivo, piriri parará.
Mas na época de faculdade, eu fazia universidade pública, eu estudei na Universidade Estadual de Maringá. E o curso era integral, então eu estudava das 8 da manhã às 5 da tarde, realmente uma grade puxada. E aí, em um determinado momento da faculdade, eu resolvi realmente trabalhar à noite para adquirir experiência e para também ter uma graninha, ainda nesse período da faculdade. Eu fui trabalhar na GVT como operador de atendimento mesmo, fazendo atendimento no call center. Então, eu trabalhava das 7 da noite a 1 da manhã na GVT enquanto operador de call center. E eu estava contando essa história para o Romulo, que foi um baita aprendizado. E olha só, um operador de call center, naquele caso era uma empresa de telefonia, o que ele mais ouve, 99% das ligações são reclamações. E não são reclamações leves, são reclamações muitas vezes pesadas. E aí olha a importância de você saber contratar bem um profissional para sentar nessa cadeira e atuar com isso. Uma das que eu comentei com vocês aqui, está atendendo ao cliente, pensa no operador de call center, a resiliência é importantíssimo para ele. Porque, imagina, entra lá o João na ligação reclamando absurdo, descendo, e essa reclamação muitas vezes pode ser com xingamento, pegando pesado mesmo. O cliente entra na linha já te agredindo literalmente. Você precisa de uma baita habilidade, de uma resiliência e de uma gestão emocional para lidar com aquilo ali. Porque assim, ele não está reclamando de você, ele está reclamando da instituição. Mas nessa hora se confunde os papéis, porque é você que está atendendo ali. Então, resiliência é fundamental para esta cadeira, por exemplo, de operador de call center. Então, eu estava contando essa história aqui para o Rômulo, né? E a gente pode pegar similaridade para qualquer outros cargos de atendimento ao cliente, não vai ser diferente. Dependendo do teu negócio, do tipo de cliente que você atende, sim, o seu atendente ali precisa ter uma grande habilidade, porque pode ser que ele seja, entre aspas, né, agredido com uma crítica ali, uma reclamação daquele cliente. E precisa ter jogo de cintura, precisa ter resiliência, e isso são habilidades que você tem que avaliar lá no processo de contratação. Estava falando isso para o Rômulo. Mas tem uma outra coisa legal aqui também, Rômulo, que acho que é legal falar para o dono de negócio. Não adianta também você acertar na contratação e contratar bem, é parte do negócio. Você também capacitar e treinar o seu colaborador para atender o cliente é outra parte super importante. Agora, não olhe isso de forma isolada. Avalie também se a forma que você está remunerando o seu funcionário é uma forma que incentiva ele a continuar na tua empresa, a continuar no teu negócio, que incentiva ele, inclusive, a ser um melhor profissional. Avalia isso, tá? Porque, por exemplo, pega essa questão do operador de call center. Naquela época, eu estou falando aqui de 13 anos atrás, naquele momento, o operador ele não ganhava nada se ele vendesse se ele vendesse algum serviço ali, por exemplo, no atendimento, não ganhava nada adicional. Se o salário era de X reais, ele atendendo bem ou atendendo mal, não mudava nada no final do mês. Ou seja, não tinha nenhum incentivo financeiro para ele tentar fazer melhor o trabalho dele, ou inclusive para incentivá-lo a ter comportamentos que atendam melhor o cliente. Não tinha nenhum variável em relação a isso. Mas o contrário tinha. Se alguém fizesse algum atendimento errado, você era punido por isso. Em que sentido? Você poderia ser prejudicado na sua avaliação. E ser prejudicado na sua avaliação, você poderia não ser promovido mais para frente ou algo do tipo. Mas olha só que modelo, olhando hoje, e não estou criticando a instituição, tá? Serve para qualquer negócio. Você tem lá teu vendedor, ele ganha R$1.000 por mês. Será que não faz sentido, eventualmente, você ter um incentivo variável para ele, que se ele fizer mais vendas para você, ele pode ganhar uma comissão por isso? Qual o problema? Ele vai ter o prazer e ele vai querer fazer isso. Tá? Do que, eventualmente, você tem lá um teu vendedor, ele ganha R$1.000 por mês. Se ele fizer 10 vendas, ele ganha 1.000. Se ele fizer 100, ele ganha 1.000. Para ele não está sendo incentivado a fazer mais para você, o que inclusive é bom para ele. Então pensa também nesses outros fatores, nos benefícios que você oferece no ambiente da tua própria empresa e na própria remuneração variável que você vem oferecendo para eles. Tudo isso faz, sem dúvida nenhuma, você ter dentro de casa, ou buscar ter pelo menos, né, uma equipe de alta performance. Legal. Você tocou num ponto bem importante que a gente ainda não tinha falado
no resto da live. Sobre bonificação, a remuneração variável, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais os tipos de bonificação, de repente, a gente pode oferecer para a nossa equipe de atendimento, a própria comissão, né, não deixa de ser uma bonificação também, porque daí isso é reflexo do empenho que o colaborador teve, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns tipos de bonificação que você conhece ali, que deram certo, que mantém o colaborador engajado, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Legal, isso. legal. É lógico que tem inúmeros modelos, né? Mas eu vou falar um pouco do que eu acredito assim que faz sentido praticar. E lógico também que determinadas funções têm o piso mínimo que tem que se pagar, né? Você não pode fugir disso. Mas eu acredito muito no modelo onde o dono de negócio, né, quando possível, ele busca pagar no salário fixo menos do que o mercado paga. Então, vamos supor que você tem um negócio e você tem 3 concorrentes na sua cidade. No teu salário fixo, você vai buscar pagar menos do que, inclusive, teus concorrentes, no fixo. Mais no variável, e aí você pode criar um modelinho muito simples que, mediante entrega de resultados à tua equipe, que pode ser faturamento, ou de repente até lucro do teu negócio, tem que ver o que faz sentido. Mediante aquela meta atingida, você também vai pagar um variável para ele. E o ideal é que, entre fixo e variável que ele pode ganhar, aí neste caso, juntando o fixo mais este modelo variável que você está pagando para ele, você vai estar pagando que a maioria do que mais do que todos os seus concorrentes ali da cidade. Então, de novo, se você tiver lá 5 concorrentes na tua cidade, teu salário fixo é menor que todo mundo. Mas o teu funcionário que bate meta e atinge aquela meta que é plausível, que dá para ele atingir, você vai pagar um variável para ele, somando os dois, fixo e variável, você vai estar pagando mais que todos os seus concorrentes. Esse modelo eu acredito muito. Por quê? Porque, de novo, primeiro, você não está se onerando em custo fixo, porque teu salário fixo é abaixo do mercado, porém, você está incentivando sim o teu funcionário a buscar bater metas, atingir metas e, obviamente, você está preparando ele para isso. E se ele bater essas metas, ele também ganha muito mais que isso. Ele ganha muito mais que ganha qualquer outro vendedor nos concorrentes. Então, esse racional eu acredito muito porque é bom para os dois lados. É bom para o negócio e é bom para o teu funcionário. Eu acho legal e aqui a gente bonifica bem com esse modelo, assim, a nossa equipe comercial, sabe? Tipo, ó, vendeu, ganhou. Simples assim, né? A gente não precisa ficar Eu acho controlando demais, inteligente esse não. modelo, porque, de novo, olha só, né? Inteligente porque, do ponto de vista do dono de negócio, você não está se onerando no custo fixo, você está pagando menos que o mercado, porém, você está, entre aspas, pedindo um comprometimento do lado do seu funcionário. Comprometimento em termos de quê? De performance, de resultado. Que se ele bater, você vai ter o prazer de dividir o bolo com ele, inclusive você vai fazer ele receber mais do que recebe um vendedor ou um atendente dos concorrentes. Então, se você traz a pessoa que tem esse perfil, né, de buscar resultados, de correr atrás disso, você está no melhor dos cenários. Porque realmente ele vai estar constantemente tentando bater meta, bom para o seu negócio e bom para ele, que vai receber mais do que qualquer outro funcionário dos concorrentes. Ele não vai querer sair nunca da tua empresa. Eu concordo. Rafa, a gente está chegando aqui a 1 hora de live, nosso papo aqui vai fluindo, 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 a gente não vê nem o tempo passar, né? Eu queria te agradecer imensamente aí por ter aceitado o convite. Eu sei o tanto que você é ocupado, a correria aí no dia a dia, a Imagina. correria de empreender. Sei que isso é tudo difícil. Queria lembrar também, todo mundo que está aqui assistindo, que a gente está dentro da semana do atendimento ao cliente. Amanhã nós temos uma outra super live com o Douglas, da loja do Sapo, e ele vai falar um pouquinho como que ele cresceu 300% dentro da crise, simplesmente fazendo um bom atendimento ao cliente. Então ele vai contar essa história toda, de como tudo começou lá na loja do Sapo, os perrengues e tudo mais, e como ele implantou lá dentro essa cultura de atendimento também. Então, Rafa, para encerrar, queria que a palavra é sua aí, você pode ficar à vontade para falar o que você quiser. Fala também onde é que as pessoas conseguem te encontrar, se elas quiserem contratar o seu serviço ali de Claro. consultoria em recrutamento e tudo mais, fica à vontade aí. Legal. Romulo, primeiro, obrigado pelo convite aí. Foi um prazer aqui estar com você e com a turma aqui. Tomara que tenha sido útil o que a gente falou aqui sobre contratação, né, e treinamento de equipes, né, voltadas aí a uma
grande encantamento do cliente, experiência do cliente. Para quem quiser me encontrar, tem aqui o próprio Insta, que a maioria já sabe, né, que é o rafael.de Carvalho. Ali tem os outros canais também. A consultoria, que é recente, chama P8RH, e ela presta 2 tipos de serviço, né? Consultoria de RH, uma atuação, e a outra atuação é contratação aí de profissionais especializados também, caso você tenha essa demanda na sua organização. Queria até dar essa dica, tá, Romulo? Porque às vezes o pessoal pergunta assim, vale a pena eu contratar uma consultoria para fazer contratação para mim? E é uma pergunta comum, eu vou até aproveitar aqui para responder. Olha, avalie o seguinte, se de repente você não sabe fazer um processo de contratação e você tem recursos financeiros para contratar um serviço relacionado a isso, eu diria que faz sentido você contar com uma ajuda especializada, ou seja, porque esta consultoria, que pode ser a minha ou qualquer outra, vai te ajudar realmente a achar o melhor profissional para você. E que a gente já disse aqui as vantagens que tem isso quando você acerta na contratação. Agora, se de repente você sabe fazer um processo de seleção, sabe como fazer, tem os meios, não necessariamente você precisa aí de contratar um serviço externo. Então vai muito da sua análise, de acordo com o momento do teu negócio, as tuas necessidades e condições. Mas é lógico, como eu disse, né, se você não sabe fazer e tem recursos financeiros para isso, pague pelo conhecimento, porque é um conhecimento que vai te ajudar você a acertar ainda mais a sua empresa, ou seja, vai te ajudar, no final do dia, vai te ajudar a ter maiores resultados, essa é a realidade. Então, pondere sobre isso, fica como dica final aqui da turma, quando pensar usar ou não usar de uma consultoria externa para processo de contratação. E, de novo, se alguém aqui tiver alguma outra dúvida voltada a RH, Romulo, tem o meu canal no Insta, fique à vontade para me puxar por lá, mandar dúvidas por lá. Eu sempre respondo todo mundo. Pode me chamar por lá sem dúvidas. Show. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado aí a presença de todos. A gente teve aí um monte de gente entrando e saindo e tal. Foi muito legal. E lembrando que amanhã tem mais um dia da Semana do Atendimento ao Cliente. Nós vamos conversar com o Douglas, conhecer ali a história da loja do Sapo, que é uma autorizada da Apple em Belo Horizonte, uma loja física, negócio físico, sofreu pra caramba com a pandemia. Lojas em shopping fechado, então vai ser uma história muito legal, ele relatando como é que ele conseguiu crescer 300% mesmo dentro de tanta adversidade. Rafa, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, tenho certeza que a live serviu aqui para todo mundo, serviu muito para mim, assim, porque a gente tem o desafio de aumentar o nosso time sempre, né? Então, a gente começou esse ano com 6 pessoas no time, nós estamos terminando o ano com 19, é sempre uma dificuldade danada contratar novas pessoas e muitas das coisas que você falou mostra algumas coisas que a gente fez de errado também, né? Porque a gente não acerta o tempo todo, faz parte. Então, muito legal, Rafa, obrigado aí por essa consultoria ao vivo, vamos dizer assim. Foi muito massa. E, galera, sigam o Rafa lá, que eu tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês nesse processo de contratação. Ele é um cara sensacional, a Débora serviu muito, o pessoal já elogiando aí. Rafa, aí ó, a Fino Trato mandando parabéns. Então, Rafa, muito obrigado ali pela sua presença, cara. Tenha uma boa noite e a gente se encontra de novo em novembro, né? Ali no evento da Escola. A gente vai se conhecer pessoalmente, finalmente. A gente vai conhecer todo mundo ali da Escola pessoalmente. Vai ser um evento muito massa, uma troca muito legal. Muito obrigado, amigo, por toda a sua colaboração aí, tá bom? Imagina. Obrigadão a você, Rolando. Tchau, tchau, turma. Falou, galera. Boa noite a todos.